Palmas pra dar Ibope, pra dar Ibope. Palmas pra dar Ibope, pra dar Ibope. Palmas pra dar Ibope, pra dar Ibope. Vem para ao redor da fogueira, que hoje nós vamos falar sobre dicas e trocas de experiências para o contador de história. Bate, bate. Nesse bloco, nesse Drops, que a gente vai falar um pouco hoje, é um pouco das... Eu chamaria de dicas, mas empobrece muito a ideia de dicas. É como se tivesse, tem uma colinha aqui que você vai fazer para ser um contador de história ou contar suas histórias. Mas é algo um pouco diferente das dicas, mas é também as dicas. Ficamos então com essa ideias facilitadoras, digamos assim, que podem ajudar a quem é mais inibido, ou quem está começando, ou quem não sabe como contar uma história, olhar, refletir e criar o seu método, o seu jeito, a sua maneira, né, de contar a história. Isso é o que é fundamental. Não há receita de bolo, né? Mas assim, há reflexões, há ideias, há troca de experiências. Então vamos a ela. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar é o seguinte: ninguém precisa ser ator para ser um contador de história, certo? Mas a segunda coisa é o seguinte: o contador de história, ele tem que construir sua autoridade de contador de história. A palavra fica mais rica e mais poderosa quando ele está incorporado dela, acredita nela, né? E do seu jeito ele encontra uma maneira de passar aquela história, ele quer compartilhar aquela história. E isso estamos falando de sentimento, e sentimento é particular, né? Tem a sua singularidade, cada um vai encontrar um jeito de construir essa maneira. Por que é importante isso? Porque contar a história é dar sentido à vida, né? Então, cada história que você conta, você dá sentido a uma passagem da vida. As pessoas que estão ouvindo vão ouvir aquela história e cada um vai trazer dela, pegar dela uma parte, um conteúdo, um aprendizado, qualquer coisa. Então, dá sentido. Então, isso é a coisa que é importante do contador. Ele incorporar a palavra e ter autoridade sobre a palavra. Terceira coisa interessante, e eu vou parar de falar os números, que eu vou falando sem falar os números, assim, você vê para quem você vai contar, né? Para que público você vai contar, né? Quem são teus ouvintes? São crianças? Há um jeito, né? De contar a história para criança. A criança, você tem que ter uma proximidade, construir uma proximidade, estar num nível legal, que ela possa te ver. Não precisa infantilizar a história, é bobagem. Criar esse elo e essa proximidade com esse público infantil. E você vai sentindo, né, a reação deles, porque as crianças são muito transparentes. Eles não estão gostando, eles já te dão a dica. E ficar também tranquilo, porque eles também perturbam, né, bastante, né? Eles querem intervir, eles querem opinar. Então você também criar talvez espaço para essa participação. Isso é uma dica importante. Você envolve, vê uma criança que está mais ali, menos participante, e aí você coloca ela para participar, outra que está participando demais. Então essa é uma dica que também você vai sentindo com foco. Se é para adulto, é outro público, né? Você está trabalhando com um público adulto, há palavras mais complexas, ou mesmo construções das palavras, que é mais fácil o adulto pegar. Por exemplo, ironia, né? A ironia, um adulto compreende a ironia, ou mesmo os trocadilhos, né, que ele pode fazer. As crianças têm dificuldade de lidar com a ironia. Aliás, elas não gostam de ironia, né? Então, preocupar-se com o público é fundamental, mas preocupar-se com o público no sentido de conexão que você vai fazer com ele, né? A outra coisa é o seguinte: há contadores de história que adoram recursos.
usar recursos que facilitam a vida dele, né? Então, de uma hora para outra, oi gente, tudo bem? Como é que está você? Aqui sou eu, a Mariquinha. Oh, e o macaco veio e falou. Entendeu? Tem gente que faz assim, usa recursos, tem uma caixa de recursos, né? E que brinca com esses recursos. Eu, pessoalmente, uso pouco, porque eu me atrapalho um pouco, mas é também o meu jeito. Eu gosto de usar uma mala, que tenho aqui uma mala que eu às vezes coloco algumas coisas lá dentro, tiro eventualmente, mas a minha conversa ela é mais corporal, ela é mais interpretativa no sentido do gestual, tal. E tem gente que se dá muito bem fazendo gestual. Não, como eu já falei, não precisa ser ator, você apenas vai se conectando com a história, se imaginando naquela história e transmitindo aquela história. Eu acho que tem modulações, então é importante você entender que a história tem um começo, um meio e um fim, né? Aquilo que nós já falamos, ela tem uma trama, né? Ela tem uma trama, então ela tem um desenvolvimento, ela tem um conflito, né? Entre os personagens, há momentos de grande ápice da história e o desfecho do conflito, né? E a resolução do conflito e o finalmente das histórias. Essa coisa você tem que se preocupar, porque você vai dar uma modulação emocional, né? Conforme o desenvolvimento da história e o momento dessa história, né? Aí, e não precisa muita coisa, às vezes é só uma variação um pouco do tom da voz, tá? Mas se preocupar com essas fases, começo, meio e fim, né? A ideia do conflito, onde ele se desenvolve, então você tem que ler a história antes, aprender a história, entendê-la ela como uma estrutura, né? Onde tem um corpo, ela tem uma estrutura que a sustenta, né? E aí essa estrutura você tem que mantê-la, né? Da história, ela tem uma e aqui você pode ir fazendo os seus enxertos. Tem gente que gosta muito de improvisações, de colocar cacos, acrescentar, porque é isso a dinâmica da história oral. Ela permite isso, o envolvimento com o público, às vezes vem uma ideia, tá? Não tem nenhum problema. Isso é maravilhoso, torna a história inclusive mais rica, né? Quando você está fazendo com criança, a participação da criança, às vezes começa a querer dar um rumo diferente. Legal, ótimo. Mantenha a estrutura, né? O esqueleto da história. O sangue da história, né? Como um corpo humano, ele está fluindo. E as emoções, né? O coração da história. Então você ver o batimento, os momentos, então, entender um pouco a história dessa maneira é uma coisa muito legal. Outra dica importante é você criar a ambientação. Você chegar no momento e você, se possível, se você for contar para um público grande, você entender que você é um vetor de energia, né? A sua história, ela vai ser, parece algo místico, e é também um pouco místico, né? Mas você vai ser, em determinado momento, ponto de luz e de vetor de energia circulante. Então, essa história, ela tem que ter essa dinâmica, ela gerar, né, energia, fazê-la circular, e quando você consegue isso, a história fica muito mais poderosa. Então é importante você estar ligado na ambientação toda. Então você olhar para aquele que está lá no fundo ouvindo a tua história, como prestar atenção no que está na frente. Como dica, às vezes para as pessoas mais tímidas, é a mesma dica que eu dou quando alguém vai fazer uma palestra. Se você tem essa dificuldade no começo de observar, né, interagir com todo o ambiente e com todas as pessoas, escolha uma, escolha duas, escolha três, mesmo as que estão no meio do público, aqui na frente, para contar a história. E conte para elas, que com certeza também reverberará, né, nos outros ouvintes. Quanto à movimentação cênica, é o que eu falei, contar a história não é necessariamente fazer uma peça de teatro. Peça de teatro é peça de teatro, né? Você pode ficar quietinho ali naquele seu lugar e que você pode contar bem uma história. Pode se movimentar? Pode, né? Para chegar mais perto? Pode, é bom,
né? Então você também pode fazer uma movimentação. Não pode ser demais, né? Porque lembrando disso, que não é você estar fazendo ali um monólogo, né? Um monólogo no sentido do teatro, né? Você está contando a história. Então, o fundamental é a sinergia e a troca permanente que você estabelece com as pessoas que estão ouvindo a sua história, certo? Essas são as principais dicas que eu tenho para dar, né, a respeito de contação de histórias. Okay? Obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Bate, bate.